É? Nos dois. Ok. Será? Bom dia a todos. Então, eu tenho a satisfação de dar início a essa parte do nosso evento, bastante importante, com a participação e a participação do conselheiro Richard Paikin. Agradeço a sua presença, né? Aceitou gentilmente o convite para aqui comparecer e estabelecer um diálogo, né? Conversávamos agora há pouco sobre a importância do diálogo na construção de deliberações, né? Porque mencionávamos ontem, inclusive, porque, é claro, a própria execução ela se dá aos tribunais estaduais. Então, o tema de grande importância foi um tema que foi solicitado para que sempre fosse incluído em pauta por vários dos senhores. De uma forma geral, o diálogo do impacto de certas resoluções, né? Então, é com grande alegria e satisfação que nós temos essa oportunidade de dialogar com o nosso conselheiro, que com o seu conhecimento, com a sua experiência, por certo, irá nos ajudar a executar algo que, dizia eu, pode ser, sim, muito positivo, né? Se regrado, se adaptado, né, nas realidades de cada um. Isso, claro, teremos algumas questões a conversar sobre certas adaptações, mas eu vejo muito importante o Programa Nacional de Visão Global do Judiciário, e essa seria, então, a palestra do conselheiro Richard Paikin, sobre a PEC 162 de 2019, que altera a redação do inciso 8º-A do artigo 93 da Constituição Federal, para permitir a permuta entre juízes de direito no âmbito de tribunais de diferentes unidades da Federação, o Programa Nacional Visão Global do Judiciário. Então, sem maiores delongas, eu tenho o prazer de passar a palavra ao digníssimo conselheiro, excelentíssimo conselheiro Richard Pai. Presidente, como é a minha fala aos presidentes dos tribunais, eu vou tirar a máscara, até para me reconhecerem no futuro, embora no Conselho nós não tenhamos descendentes de orientais, mas de qualquer forma fica aqui o registro por um primeiro encontro. Quero inicialmente agradecer o gentil convite para participar desse evento e quero cumprimentar na pessoa do desembargador José Laurindo de Souza Neto, eminente presidente do Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, um estado querido, passei minha infância lá, vivi durante 8 anos em Curitiba, então tenho lá muita saudade, presidente. E esse cumprimento decorre não só da realização desse evento, mas da criação desse Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Entendo que trata-se de um órgão colegiado de extrema importância para o diálogo com o Conselho Nacional de Justiça, com outros órgãos, um trabalho interinstitucional que será extremamente importante para os tribunais de justiça de todo o Brasil. Então, cumprimento as senhoras e senhores pela criação do Conselho, cumprimento as senhoras e senhores pela realização deste evento e desejo todo sucesso na pessoa do desembargador José Laurindo e do desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, a vice-presidente do Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nosso anfitrião, e parabenizo pela realização, então, desta reunião. Não poderia também deixar de cumprimentar as senhoras presidentes, senhores presidentes dos Tribunais de Justiça, na pessoa do desembargador Ricardo Anaf, eminente presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, meu tribunal, né?
cumprimento Sua Excelência, então, e as senhoras e os senhores. Antes de entrar especificamente no tema, eu gostaria de me colocar agora à disposição das senhoras e dos senhores como presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ. É uma comissão de extrema importância, onde não só são delineadas, discutidas as estratégias nacionais, nós temos aí até 2026 e os tribunais estão buscando cumprir as metas dessas estratégias, mas também as metas anuais. Também existem 2 temas que estão dentro dessa comissão e peço a atenção dos senhores, das senhoras, porque nós temos que voltar a tratar desse assunto. Até outro dia estava conversando com o meu presidente, né, desembargador Ricardo Anaf, é a questão do financiamento da justiça e do orçamento. Então, tem 2 temas que os tribunais têm que tratar. Em primeiro lugar, a questão do financiamento. Não sei se os senhores se recordam, mas há 2 anos atrás houve a criação de um grupo de trabalho, da qual eu participei, tive a honra de participar, onde foram discutidos os parâmetros mínimos nacionais para o estabelecimento de custas. Esse é um debate extremamente importante, tem que voltar à tona e pretendo, então, dentro da comissão, tratar desse tema. Em segundo lugar, é a questão da justiça gratuita. Infelizmente, nós temos, senhoras e senhores sabem muito bem, né, das situações onde fraudes são cometidas, não só no recolhimento de custas, mas também em declarações falsas, muitas vezes, né, de justiça gratuita. E isso tem feito com que pessoas que têm condições financeiras para pagar as custas não têm feito, e isso, evidentemente, recai nos ombros do restante da população, que muitas vezes não tem condições de arcar. Então, de uma forma ou outra, quem está pagando pelo financiamento do judiciário é quem não tem nada a ver com isso. Então, é um debate que precisamos ter, né, os valores altos dos juizados especiais, afastando as custas, tem feito deslocar feitos que deveriam tramitar em varas nos juizados especiais, assim por diante. Esse é um fenômeno que tem que ser debatido. Da mesma forma, a questão da autonomia orçamentária, a melhor gestão orçamentária dos tribunais é um tema que precisa ser olhado, né, na medida em que, cada vez mais, nós temos percebido certas interferências, né, na definição orçamentária dos tribunais, e o CNJ tem um papel extremamente importante para auxiliar os tribunais, inclusive para vencer alguns problemas que nós temos visto nas gestões orçamentárias, né? Então, os tribunais têm que pagar suas dívidas, muitas vezes com seus servidores, seus magistrados, etc., né? E isso tem que ser também levado em consideração, além dos investimentos que são necessários para a melhor adequação das estratégias de cada um dos tribunais, mas volto a salientar, sem ferir a autonomia dos tribunais, o que é imprescindível que se respeite. Também, antes de adentrar no tema, gostaria de relembrá-los do texto da Resolução CNJ 325, que instituiu a Estratégia do Judiciário 2026 e dispõe no seu artigo 7º que a execução da Estratégia do Judiciário consistirá na implementação de políticas judiciárias nacionais e de programas, projetos e ações dos órgãos do Poder Judiciário. E, para a adequada formulação das políticas judiciárias nacionais, é imprescindível que os tribunais observem os números, os índices, não só a justiça em números, mas os seus próprios números também, e é nosso panorama de dados estatísticos e de desempenho que vai nortear a ação
de cada um dos tribunais. Portanto, observar esses dados é fundamental para orientar não somente no processo de elaboração das políticas, mas também de outras ações junto a outros órgãos. Dito isso, destaco que, com base nas variáveis do Justiça em Números, de forma inovadora, a Estratégia Nacional do Poder Judiciário vigente trouxe como um de seus componentes e indicadores de desempenho, que são importantes sinalizadores da execução da Estratégia Nacional, à medida que esses índices apresentam bons desempenhos, os chamados macrodesafios, grandes objetivos do Judiciário, vão ser, assim, alcançados. Então, para além de observar o painel do Justiça em Números, o Conselho de Estatística lançará em breve, no CNJ, no escopo da estratégia, os indicadores de desempenho da estratégia por meio de painel. Aliás, esse painel já foi lançado no dia 16 de dezembro de 2021, mas como foi no final do ano, muitos tribunais sequer vieram a acessar. Então, fica aqui o convite, né, no link cnj.jus.br, painel de monitoramento da estratégia, fica o convite para as senhoras e os senhores. Esse painel vai permitir observar os dados por ramo de justiça e filtrar por tribunal. Convido as senhoras e os senhores a acessá-lo e acompanhar o desempenho de cada um de seus tribunais, e saliento que alguns dados são de 2020, ano base, e temos também os dados de 2021 para alguns dos indicadores. Só para que vocês tenham uma ideia, no percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total de 2020, cerca de 2/3 dos tribunais de justiça estadual tem mais de 84% do seu acervo de forma eletrônica. Este dado se relaciona com a principal política atual do CNJ, capitaneada pelo ministro Luiz Fux, que é a Justiça 4.0, Justiça Digital, moderna e mais célere e próxima do cidadão. Além disso, esse indicador encontra pertinência também com a meta 11, que é a de alcançar 93% no índice de processos eletrônicos, indicador que computa o percentual de processos ingressados eletronicamente. O CNJ está alerta em relação a essas metas, né? Infelizmente, 2 tribunais não conseguiram alcançar essa meta, mas esperamos que, com diálogo, né, podemos verificar também se, eventualmente, o problema é de colheita de dados. Esperamos que todos os tribunais consigam, então, atingir esse índice de 93% de processos eletrônicos, pelo menos até o final deste ano. Teria aqui outras observações, mas vamos ao que cumprir a missão a mim dada pelo CONCEPRE e falar um pouco sobre o Programa Nacional Visão Global do Poder Judiciário. Vou começar por aí. Esse Programa Nacional Visão Global do Poder Judiciário, senhoras e senhores já perceberam, é algo absolutamente novo, decorre de um outro programa, Programa Internacional Visão Global do Poder Judiciário, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça por uma outra resolução, Resolução 411, de 23 de agosto de 2021. Então, ali, por iniciativa da própria presidência, se entendeu que era possível, né, organizar essa possibilidade de uma integração, de uma cooperação entre tribunais, e esta visão da presidência instituiu, então, criou uma primeira minuta do Programa Nacional Visão Global do Poder Judiciário. Nós temos fundamentos constitucionais a embasar esse programa, não só
a existência de preceitos constitucionais, artigo 5º, inciso 37, que impede o juízo de exceção, artigo 5º, inciso 53, que prevê que ninguém será processado, sentenciado, senão por autoridade competente, mas temos também normas infraconstitucionais que possibilitam, pelo mecanismo da cooperação judiciária, né, e aí nacional, né, a criação de mecanismos para a integração entre tribunais. Por exemplo, o CPC inovou ao prever que a cooperação judiciária nacional pode ocorrer de algumas maneiras: por solicitação, por delegação, como já estava previsto no Código de Processo Civil de 1973, por concertação, e tem um dispositivo no artigo 97 do CPC que estabelece expressamente que aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. É claro que é uma coisa nova, volto a insistir, né? Temos que compreender a dimensão do que se estabeleceu, mas o fato é que a possibilidade de cooperação jurídica, não só internacional como uma nacional, possui embasamento normativo. E eu diria mais, esse artigo 67 e a própria resolução de que nós estamos tratando agora, a resolução 441 de 2021, criou, a meu ver, um chamado mecanismo denominado auxílio direto nacional. Então, o auxílio direto internacional já tinha previsão, não só na Constituição Federal, não tem, no artigo 105, inciso 1, letra I da Constituição, combinado com o artigo 7º, parágrafo único da Resolução 9 do STJ, mas agora, com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, nós acabamos criando aí uma espécie de cooperação, criando o Instituto do Auxílio Direto Nacional. Muito bem. Quais são os objetivos desse Programa Nacional Visão Global do Poder Judiciário? Os objetivos estão lá no artigo 3º da resolução, que prevê a possibilidade de proporcionar a troca de experiências e de informações entre os membros do Poder Judiciário, promover o aperfeiçoamento, a modernização e eficiência na prestação jurisdicional, estimular o conhecimento da realidade jurídica das várias regiões, buscando refinamento e excelência na prestação dos serviços, disseminar boas práticas de maneira a contribuir para a efetividade, a celeridade dos serviços do Judiciário, buscar a integração e cooperação entre os tribunais brasileiros, com enfoque no compartilhamento de soluções eficazes e inovadoras. É uma troca de experiências que eu gostaria de dizer que serve para os tribunais envolvidos, não só para o magistrado. Isso aqui não é para criar um benefício individual, é para criar um benefício entre as instituições, entre os órgãos do Poder Judiciário. É uma ida e volta, né? Na medida em que o magistrado, que muitas vezes vai até o tribunal, poderá também contribuir com as suas experiências, levando as suas experiências, levando as agruras, as dificuldades, inclusive até para o novo tribunal. Por isso, vejo a viabilidade de ser solicitado não só pelo magistrado. Vocês, não sei se as senhoras e os senhores tiveram a oportunidade de ler a resolução, mas existe um procedimento, e nesse procedimento fica parecendo que só o juiz é que pede para ir para o outro tribunal. Me parece que não é uma leitura única, né? Podemos compreender que não só o magistrado, mas o tribunal
não só de origem, mas também o tribunal anfitrião poderão iniciar esse processo para que haja essa troca futura de experiências, como vamos ver a seguir. Alguns aspectos essenciais do programa. Em primeiro lugar, destinatários e prazo. O artigo 2º prevê que esse programa nacional destina-se a magistrados brasileiros. Portanto, não é só para juiz de primeiro grau, é para juízes e desembargadores, que possuam interesse em atuar em órgãos do Poder Judiciário brasileiro, diversos do Tribunal de Origem. Eu penso que, em havendo câmaras especializadas em determinados tribunais, possa, eventualmente, justificar também a participação de desembargadores neste programa, né? Então, ter lá o tribunal com uma câmara especializada há muitos anos, né? E isso viabilizaria, de alguma forma, a participação de desembargadores também neste programa. Em segundo lugar, desde que resguardados o ramo e a especialidade. Isso aqui é extremamente importante, né? Na própria justificativa, nos próprios argumentos do voto do eminente presidente ao levar a minuta para o plenário do CNJ, está ali previsto que, mais especificamente, né, a ideia não é que o magistrado da Justiça do Trabalho vá para a Justiça Estadual e vice-versa. Então, tem que se respeitar o ramo e a especialidade. Penso eu que um magistrado criminal, ele poderá participar do programa para ir para uma vara criminal, ou que trate especificamente do tema criminal. Ele não pode ir trabalhar no ramo da área empresarial e assim por diante. Penso que o objetivo é buscar a especialidade, troca de experiências e, portanto, tem que resguardar o ramo e a especialidade. E pelo prazo de, no máximo, 6 meses. Tá? A resolução fala, no seu artigo 2º, prazo máximo de 6 meses. Não há, na resolução, previsão de renovação de prazo. E penso que a ideia, quando da aprovação da resolução, foi de que não se estendesse por mais do que 6 meses. Né? Muitos devem estar estranhando, eu acho que eu vi a minuta inicial, era 4 anos, de fato, era 4 anos. Entretanto, os conselheiros entenderam que era um prazo extremamente longo e foi estabelecido, então, esse prazo máximo de 6 meses. Segundo ponto, segundo os aspectos essenciais do programa, vai acarretar no quê? Em primeiro lugar, mudança temporária de lotação do magistrado com prejuízo total de suas atribuições no órgão de origem. Então, o magistrado ficará em auxílio na unidade jurisdicional para o qual foi designado, mas com prejuízo total de suas atribuições. Parágrafo 2º, vai acarretar também o quê? Que o programa não altera o vínculo funcional do magistrado com o tribunal de origem, que permanece com o ônus da remuneração, eventuais adicionais, vantagens pecuniárias a que o magistrado faça jus, tudo conforme o regime jurídico especial a que esteja vinculado no tribunal de origem. Então, por exemplo, auxílio saúde, licença-prêmio, auxílio alimentação, tudo isso vai ser arcado pelo tribunal de origem. O tribunal anfitrião não vai arcar com nenhum custo. Vide artigo 13, é importante ressaltar isso também, em relação a essa questão do vínculo. O período relativo à participação no programa será considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos e não obstará a candidatura, à remoção ou à promoção na carreira. Portanto, não altera em nada a vida, né, profissional do magistrado do que toca à sua carreira. Aliás, no caso do magistrado que participar do programa e estiver em outro tribunal
no caso de sua remoção ou promoção no tribunal de origem, o magistrado poderá continuar no programa, tá? Então, ele não será desligado em razão de sua remoção ou promoção. O parágrafo 3º do artigo 2º é interessante, estabelece que, isoladamente considerada, a participação no programa não autoriza o pagamento de auxílio moradia e ajuda de custo, salvo se preenchidos os requisitos previstos em lei ou em ato normativo. Isso não quer dizer que o magistrado não possa receber ajuda de custo ou o pagamento de auxílio moradia, mas isso tem que estar previsto em lei, tem que estar previsto também normativamente. Não basta, não, vamos começar o programa amanhã e aí a gente resolve pagar quando não há o preenchimento dos requisitos sob o ponto de vista normativo dentro daquele tribunal. É isso que diz o parágrafo 3º. Quanto ao procedimento, volto a insistir, há um procedimento que deve ser respeitado na realização desse programa. Em primeiro lugar, tem que haver um requerimento pelo magistrado nos termos do artigo 4º. O magistrado deverá informar ao tribunal anfitrião, anfitrião, não é o seu tribunal de origem, o interesse em participar desse programa nacional, Visão Global do Judiciário, indicando a unidade judiciária em que pretende ficar em auxílio naquele órgão. O parágrafo 1º prevê a possibilidade dele ter um apoio. A solicitação, diz o parágrafo 1º, também poderá ocorrer por intermédio das associações de classe. E o engraçado é que a resolução, ela possibilitou, apenas previu, mas não impede que isso ocorra também dentro do tribunal de origem, ou que cada tribunal tenha um banco de dados com requerimentos dos magistrados interessados em participar deste programa. Então, disse, olha, as associações podem ter os seus bancos de dados de magistrados que tenham interesse, então, em participar do programa. Mas nada impede que o próprio tribunal também tenha o seu banco de dados. Segundo passo, tem que ter o aceite do tribunal anfitrião. Por óbvio, o artigo 4º, parágrafo 2º, prevê que o local em que ocorrerá o auxílio poderá ser ajustado entre o magistrado e o tribunal anfitrião, quando inviável sua designação para auxílio na localidade inicialmente solicitada. Mas uma vez, aqui vai uma observação importante, uma vez que o tribunal anfitrião concorde que em determinada vara o juiz atuará dentro desse programa, haverá a inamovibilidade. Tá? O que diz o parágrafo único do artigo 11 da resolução? Após a fixação da unidade em que realizará o auxílio, o magistrado não poderá ser removido pelo tribunal anfitrião, salvo por solicitação do próprio magistrado. Então, há uma, entre aspas, inamovibilidade do magistrado dentro desse tribunal anfitrião. É claro, né? Aconselha-se sempre ouvir o magistrado da vara, o órgão colegiado para onde irá o magistrado. Eu vou repetir, tá? Tem um juiz ali na vara que vai receber o colega de outro estado. Eles vão dividir a competência muitas vezes. Então, é importante que o magistrado que esteja lá esteja de acordo. Senão, nós vamos criar uma guerra dentro da vara. Não faz o menor sentido. Nós temos uma vara especializada, né, em combate ao crime, vem um colega de outro estado, outro tribunal solicitando participação naquela vara, e o colega ali, né, lotado de serviço muitas vezes, com uma programação de trabalho, né, ele não vai ter tempo de atender o colega, muito menos de ensinar. Então, há certas questões internas e o tribunal tem que levar em conta. Imaginem só, um desembargador que vem de outro estado, entra para trabalhar junto com outros colegas na Câmara e os colegas da Câmara discordam.
será uma balbúrdia. Então, é importante que haja, evidentemente, consenso. Aliás, tudo aqui é consenso. Todo esse programa está embasado no consenso, né? Consenso dos magistrados envolvidos, consenso dos tribunais envolvidos. E o terceiro passo, que é o mais importante, manifestação do tribunal de origem do magistrado. O artigo parágrafo, vejam só o texto, não, pode trazer alguma confusão. O artigo 4º, parágrafo 3º diz o seguinte: após o aceite do órgão anfitrião, o tribunal de origem deverá ser consultado quanto à liberação do magistrado. Fica parecendo que é só consulta, mas tem um texto no artigo 5º, e esse é o mais importante. A participação no programa está condicionada cumulativamente ao aceite do tribunal anfitrião e à liberação do magistrado pelo tribunal de origem. Então, não é só consulta, é uma decisão do tribunal de origem em liberar este magistrado para participar do programa em outro tribunal. Então, volto a insistir, precisa haver, evidentemente, a decisão dos dois tribunais, do consenso com os colegas que estarão envolvidos, que vão receber e, evidentemente, o colega que pretende participar do programa. Então, o parágrafo único do artigo 5º, inclusive, deixa bem claro que, além das condições previstas no caput, são requisitos para participar do programa o vitaliciamento do magistrado. O magistrado que quiser participar do programa tem que estar vitaliciado. Não pode ter nenhuma punição nos últimos 12 meses, quando do início, evidentemente, deste processo. Eu, particularmente, acho que não precisa de trânsito em julgado da decisão administrativa que tenha punido o magistrado, basta que haja uma primeira decisão para impedir a participação desse magistrado num programa. E, pelo inciso 3 deste parágrafo único do artigo 5º, prevê que também é requisito não estar dentro do período exigido pelo tribunal para permanecer na unidade judiciária em que lotado, em razão de remoção ou promoção anterior. Cada tribunal tem os seus critérios de prazo mínimo para que o magistrado removido ou promovido tenha que estar na sua vara, né? Então, esse prazo tem que ser respeitado. Então, se ele foi removido e ele tem que estar 1 ano, no mínimo, para depois ser promovido, né, ou ser removido novamente, esse prazo tem que estar respeitado para que o magistrado possa participar desse programa. Penso eu que isso é importante para cumprir o que estabelece o artigo 2º a que já me referi, né? Resguardar o ramo especialidade. Porque nós temos colegas que são especialistas em se remover de vara. É claro, cada tribunal tem as suas regras, cada tribunal tem os seus critérios, né? Uma possibilidade, mas tem gente que vai passando de vara em vara, né? Nunca fica no mesmo local. Então, a ideia é que nós tenhamos um magistrado que esteja lá na vara criminal e que possa efetivamente contribuir para que, dentro da sua competência no seu tribunal de origem, vá lá no o tribunal, consiga assimilar e volte para implantar aquilo que ele aprendeu, né? Não só na sua própria vara, mas também junto ao tribunal. Então, me parece que este seja o objetivo desse inciso 3º. Atribuições do magistrado. Esse magistrado, uma vez que os tribunais concordam, o magistrado inicia o seu trabalho lá na vara ou na Câmara anfitriã, passará a ter um novo vínculo com o tribunal anfitrião e um vínculo de natureza funcional. O artigo 6º, por exemplo,
da resolução prevê que o magistrado exercerá a jurisdição no local para o qual foi designado para auxiliar e somente poderá atuar nos processos distribuídos à unidade judiciária após a sua designação, conforme as regras de distribuição do tribunal e declarando-se impedido ou suspeito nos casos previstos em lei. O artigo 9º complementa também e deixa bem claro que o expediente dos magistrados participantes do programa obedecerá às normas que disciplinam o funcionamento do órgão anfitrião. Então, a partir de lá, ele passa a ser considerado, entre aspas, como se fosse um magistrado local e ele tem que seguir, evidentemente, as regras de distribuição, de competência ali estabelecidos, inclusive de funcionamento do próprio órgão. Nós temos outros dispositivos que garantem também e repetem o que está na Constituição, né? A inamovibilidade, imparcialidade, e o respeito também, irredutibilidade de vencimentos, etc. E, ao mesmo tempo, esse magistrado que deverá obedecer às regras lá no tribunal anfitrião continua mantendo o seu vínculo com o tribunal de origem no âmbito disciplinar e relação jurídica administrativa. O artigo 14 deixa isso absolutamente bem claro, tá? Dizendo que eventual falta disciplinar praticada pelo magistrado deverá ser comunicado ao tribunal de origem, assim como o gozo de férias, licenças, entre outros direitos para as providências cabíveis. Então, se praticar falta funcional, quem vai apurar, quem vai julgar, vai ser o tribunal de origem e não o anfitrião. O parágrafo 1º também do artigo 14 traz um dispositivo importante. O tribunal anfitrião deverá encaminhar ao tribunal de origem os dados relativos à produtividade do magistrado e também eventuais informações quanto ao comportamento do magistrado ao tribunal também de origem. Deveres do magistrado previstos no artigo 15 são deveres do participante do Programa Nacional, além daqueles previstos em lei, observar as normas, regras de conduta, princípios de boa convivência, assumir compromisso de manter em caráter estritamente confidencial todas as informações sigilosas a que tiver acesso dentro do programa, zelar pelos bens patrimoniais, etc., etc. e etc. Penso que faltou na resolução um dever importante, mas nada que impeça dos tribunais de estabelecerem internamente essa normativa, que é o dever do magistrado de apresentar relatório de atividades com sugestões ao final ao seu tribunal de origem, encaminhando os achados e informações. Volto a insistir, o Programa Nacional Visão Global é para que haja uma cooperação entre tribunais. Então, o juiz que se submeter a esse programa e for passar 6 meses no outro tribunal, ele tem que prestar contas do que ele aprendeu e trazer as informações e as experiências que ele teve lá e passar ao tribunal dizendo, olha, o que pode ser utilizado, o que pode ser adaptado para o nosso tribunal para melhorar a prestação do serviço jurisdicional. E, evidentemente, isso é importante e este dever, infelizmente, passou, não está constando ali, dentro do rol a que me referi, do artigo 15, mas os tribunais, caso o CNJ não vá aditar a resolução, né, os tribunais poderão exigir isso de seus magistrados. Em relação ao desligamento, o desligamento do magistrado participante ocorrerá ao término do programa, a qualquer tempo, por decisão fundamentada do órgão anfitrião ou do tribunal de origem. Volto a insistir, vejam que é um programa voluntário. Então, se o tribunal de origem ou o tribunal anfitrião não quiserem mais, né, por algum motivo que prossiga, vai justificar quais são as suas razões
e porque se está entendendo pelo desligamento do magistrado do programa. Também, a qualquer tempo, por manifestação do magistrado, penso eu que também tem que ser justificado, né, na medida em que tomou tempo dos tribunais para participar do programa. E inciso 4, em virtude de punição decorrente de falta disciplinar ou de conduta incompatível com a exigida pelo órgão anfitrião. Por fim, prevê a resolução que eventuais dúvidas serão dirimidas pela presidência do Conselho Nacional de Justiça. Evidentemente, isso aqui é um popurrí, é uma visão geral do que está estabelecido ali na resolução. Algumas dúvidas, com certeza, poderão aparecer, mas volto a insistir com relação ao recado que se dá, né? O objetivo é que haja uma cooperação entre tribunais envolvendo os colegas magistrados e tudo só acontecerá se houver a concordância de todos. Também me foi solicitado para que eu tratasse da PEC 162/2019, evidentemente vou me colocar à disposição, presidente, dos eminentes presidentes, das presidentes, e para responder a questionamentos, mas eu vou fazer uma rápida, né, observação com relação à proposta de emenda à Constituição 162 de 2019. Todos sabem, final do ano passado houve uma audiência pública, né, com a participação de associações, com a participação do Conselho Nacional de Justiça. Na oportunidade, o conselheiro André Godinho, né, fez as exposições sobre as considerações, levando o pensamento do CNJ a respeito do assunto. Penso eu que houve um certo consenso ali, na oportunidade, de que é importante que haja a possibilidade da remoção de magistrados nos tribunais de justiça dos estados, porque isso já ocorre dentro da Justiça Federal, isso já ocorre dentro das demais justiças, mas só em razão do que nós temos dentro da Constituição Federal sobre a repartição federativa, é que teríamos um impedimento. Essa proposta de emenda à Constituição passou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e, em recente data, a comissão aprovou a proposta de emenda à Constituição, que altera a redação do inciso 8A do artigo 93 da Constituição Federal para permitir a permuta entre juízes de direito no âmbito dos tribunais de justiça de diferentes unidades da Federação. Um dos argumentos, e me parece que este argumento também serviria para fundamentar a constitucionalidade da resolução que instituiu o Programa Nacional de Visão Global do Poder Judiciário, é que o princípio da unicidade do Poder Judiciário está previsto como um poder único no artigo 2º da Constituição, que sua divisão é apenas orgânica, conforme artigo 92, e que possui caráter nacional. Portanto, nós teríamos uma magistratura nacional, razão pela qual a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania entendeu pela constitucionalidade desta proposta. Penso eu que as associações estão mais próximas, evidentemente, né, desse encaminhamento, mas, em seguida, passará pela comissão especial para, uma vez aprovado, ser levado ao plenário. É possível, esse é um ano eleitoral, tudo é possível que corra mais rápido, é possível que se aguarde momento oportuno, mas o fato é que a CCJ
aprovou essa proposta. É uma proposta com texto curto, evidentemente, para ser inserido na Constituição Federal, e penso eu que vai depender de regulamentação e pela competência que a Constituição atribuiu para o Conselho Nacional de Justiça, provavelmente o CNJ deverá estabelecer esses parâmetros, né, mínimos a serem respeitados entre os tribunais para que haja remoção de magistrados, uma vez que se aproxime, né, o momento da aprovação dessa emenda constitucional. Se acontecer, evidentemente, todos os tribunais deverão ter uma participação importante, inclusive o CONCEPRE, né, para debater quais seriam essas regras mínimas a serem obedecidas pelos tribunais de justiça para que essa remoção entre magistrados no Brasil possa vir a acontecer. Presidente, essas são as minhas considerações. Eu não sei quanto tempo tomei de Vossas Excelências, mas me coloco à disposição para responder às dúvidas que me forem encaminhadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero, antes de abrir um diálogo acerca do tema, quero registrar a presença aqui do ministro Nardes. Logo mais estaremos aqui falando sobre um assunto que tem correlação, né, à governança, mas, brevemente, nós tivemos aqui uma exposição de assuntos gerais, sobretudo fez menção o nosso conselheiro acerca das custas, que me parece uma questão bem interessante, né? Nós tivemos, talvez, buscar aí um entendimento, porque realmente é um tema de grande importância. Alguns estados, o teto das custas, quando eu falo em custas, eu falo nas custas judiciais, né? Então, alguns estados têm o teto, por exemplo, como o estado do Paraná, vejo que ele tem o teto de R$ 1.900 de teto de custas. Você pega custas do Rio de Janeiro, eu não sei exatamente quanto que é, Henrique, mas chega assim, acho que mais de 60 mil o teto das custas, né? Rio Grande do Sul, taxas judiciárias, que são as custas. Então, claro que esse tema é muito importante, porque, claro, ele tem a ver com o acesso ao poder exclusivo ao poder judiciário. Hoje, o acesso ao poder judiciário, efetivamente, não é o verdadeiro, não é exclusivo o acesso à justiça, ou seja, o acesso à justiça não é o canal do poder judiciário, não é, ou seja, o poder judiciário é utilizado para determinados conflitos, para outros conflitos nós teremos outras searas. Por isso que é importante a gratuidade, né? A justiça estadual ela é uma gratuidade enorme, só paga quem tem dinheiro, e hoje na crise ninguém tem dinheiro. Então, é uma situação que nós temos que trabalhar. Claro que isso aqui é uma questão que depende da lei estadual, né? Essas questões de custas processuais. E, claro, o Rio de Janeiro aqui aprovou um longo debate, aprovaram recentemente umas custas, aliás, dentro de uma lógica muito interessante que eu vejo, que é aquela da análise econômica do direito. Aliás, é um tema que teremos aqui, né, sobre essa questão, mas, ou seja, buscar o mais com o menos. Essa aqui é a lógica. Então, mas nesse tema se cria muita cortina de fumaça. Eu vejo que, por exemplo, no Paraná nós tivemos dificuldade de aprovar essa lógica de que quem paga a custa é quem perde processo, sucumbência, ou seja, claro que existe adiantamento e tudo mais, mas não é que nem o aumento da gasolina, não é que nem o aumento do supermercado, porque quando você fala em aumentar custas, aí qual é o debate que se gira? Não, o povo não suporta mais aumento de nada, quer dizer, então aquilo cria toda uma dificuldade, mas a lógica é essa, eu acho que está certo, né? E claro, questões envolve também o debate o conselheiro fez menção às questões de indefinições orçamentárias, né, de alguns tribunais, e esse planejamento estratégico, as questões das políticas judiciárias, que observem as metas e os números, né, através dos observatórios de dados, para cumprimento da estratégia nacional. Nós temos um problema, por isso que é importante o diálogo, né, eu vejo sempre, nós temos um problema da compreensão da justiça estadual, que eu sempre digo e volto, parece que, hoje, por exemplo, nesse período que nós estamos passando, de pandemia, governança, nos resta 5 meses de gestão. Como é que nós vamos planejar
próximos 10 anos do tribunal, não podemos efetuar gastos durante o mansueto. Responsabilidade fiscal nos impede que 180 dias viemos efetuar gastos, então nós precisamos conversar. Existe uma certa incompatibilidade, né, em termos de gestão orçamentária, existe uma série de... Depois nós temos todos a necessidade de repasses, de devolução dos excessos do 10º, né, porque isso aqui, você veja, né, então a nossa preocupação com a governança no sentido de que gastos irrisórios não sejam praticados, porque nós temos que ter o gasto bom, estruturais. Como é que nós vamos planejar o nosso tribunal se não existe continuidade? Porque, ou seja, 2 anos é bom, assim, quando era, que nem o Supremo, a lógica de um tribunal, onde é algo de cúpula, né? Mas os tribunais com 180 desembargadores, né, com 25 mil servidores, é uma realidade completamente diferente das configurações dos órgãos federais do Poder Judiciário, né? Então, essa questão é uma questão interessante, essa questão. Depois, depois, claro, eu vou abrir, só rapidamente, eu não quero me estender, tomar o tempo, porque o tempo é uma questão. Com relação, claro, ao chamado estágio dos juízes, né, é interessante, porque, claro, a ideia é interessante, porque esse Brasil, a nossa beleza está na nossa diversidade. Não é verdade? No cadinho de cada sentimento que existe, dessa cultura, multicultura que existe. Essa é a nossa força, essa é a nossa beleza, a nossa gente, né? A diversidade, por isso que é importante. Eu vejo interessante esse programa. É claro que nós teremos várias dificuldades de implementação, né? Como mesmo colocou o conselheiro. Porque quem irá decidir? Precisamos da concordância do magistrado, precisamos da concordância... É do interesse do magistrado ou do interesse da instituição? Temos problemas de especialidade. O Rio de Janeiro, o juiz estadual é clínica geral. Todos nós sabemos, ele é clínica geral, né? É aquele que inicia. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, os desembargadores são clínicas gerais. Porque, exatamente, esse é o juiz estadual, é a justiça de pessoas, de gente, né? Não de ente exclusivamente, né? Onde se executa as políticas públicas. Então, existe uma necessidade de acomodação de certas... Nós temos leis diversas, claro. Eu não quero discutir aqui questão jurídica, porque, claro, me parece que vai haver discussão acerca do juiz competente em uma matéria constitucional. É claro, tudo no Brasil tem discussões constitucionais. Quando se quer implementar um sistema, se vê as vantagens e se tem as consequências e o diálogo estabelecido, a lei se realiza. Mas sempre haverá uma discussão constitucional e esse direito do constitucional, ele diz respeito a garantias do juiz competente, o juiz natural, que é pré-constituído através da lei. E a lei tem que ser estadual. Qual lei seria? Claro que nós temos a versão de que é uma magistratura nacional, mas ela tem que ser verdadeiramente nacional no sentido de também... Porque nós vamos ter juiz que vai ganhar mais do que os outros. Essa é a realidade. Se for um juiz lá do Estado tal, ele vai ganhar mais que um juiz do Estado do Paraná. Vai criar todo um desconforto, não é verdade? Da adaptação, primeiro vai ter que concordância, claro. A nossa vontade, sem dúvida nenhuma, é estabelecer, realizar os bons propósitos das ideias. Por isso que a inserção nessas deliberações sejam importantes, né, dentro da forma como ele se operacionaliza concretamente no final para quem tem que executar, né? Então, essa é uma reivindicação que o CONCEP traz também, da participação dos grupos de trabalho, dos estudos prévios quando se analisa, para você saber exatamente qual o consequencialismo, o pragmatismo. Essa é uma visão, a análise econômica de direito está ligado ao pragmatismo, isso é governança, isso é previsibilidade, é exatamente consequencialismo, né? E, bom, é isso que eu gostaria de mencionar. Eu vejo assim que a vontade é exatamente de fazer com que as coisas se desenvolvam com facilidade, que seja preservada a boa ideia e que tenha resultados, né? Esse é um debate que está muito ao centro do caráter nacional da magistratura federal, da magistratura nacional, poder único, porque, claro, jurisdição todos nós temos, mas ela não se confunde com competência. Jurisdição todos nós temos, no Brasil inteiro, é um poder de dizer a lei, o caso concreto. O problema está na competência, especificamente, né, na vara criminal, na vara civil, da especialidade que se fazia menção. Ou seja, existem questões que depois no regramento, essas melancias têm que ser acomodadas no caminhar da carruagem, né? Então, eu deixei aberto agora a palavra para quem eventualmente queira. Desembargador Voltaire, Vossa Excelência tem a palavra.
Bom dia a todos. Quero inicialmente saudar o nosso presidente do CONCEP, desembargador José Laurindo, e também o nosso estimado anfitrião, o desembargador Henrique Figueira, e os demais colegas presidentes e que estão aqui representados. Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar o conselheiro Richard Pai Kim pela brilhante exposição, extremamente didática, e saudá-lo para a satisfação de todos nós, como novo integrante do Conselho Nacional de Justiça, o que para nós é uma segurança muito grande, porque se trata de um magistrado da Justiça Estadual, que conhece a Justiça Estadual sobremaneira, mas a Justiça como um todo. Por sua carreira, pela contribuição que tem dado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, mas ao Poder Judiciário brasileiro. Basta verificar o seu currículo e todas as contribuições que tem dado ao longo desse período. Eu quero trazer aqui, a título de contribuição, de reflexão nessa manhã, algumas questões que me parecem relevantes. Primeiramente, com relação a essa nova resolução. Eu creio que a ideia é muito boa, ela foi gestada no sentido de estabelecer uma interlocução em termos de experiência entre os diversos tribunais do país, né? Eu me preocupei, sinceramente, quando vi aquele primeiro prazo de 4 anos, que eu achei extremamente excessivo, e cumprimento os conselheiros por terem diminuído para o período de 6 meses, né? Agora, eu quero trazer uma outra questão sob o ponto de vista constitucional. Até que ponto, né, essa resolução ela pode ser interpretada à luz do princípio do juízo natural, porque é uma questão extremamente delicada no plano processual e no plano constitucional. Eu não sei até que ponto os demais operadores do direito não vão trazer essa questão para o âmbito jurisdicional depois. Agora, por outro lado também, eu verifico que há uma preocupação em ouvir os tribunais. E esta eu quero passar ao prezado o conselheiro Richard, que é uma das grandes bandeiras hoje, e uma das grandes preocupações de todos os tribunais de justiça do país, com que eu tenho conversado ainda quando eu dirigia o Conselho, e no âmbito federal também. É que antes de ser baixada uma resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, possa essa minuta ser colocada previamente à consideração dos demais presidentes de tribunais do país. Porque nós precisamos observar, acima de tudo, aquele preceito constitucional, de que os tribunais têm autonomia administrativa, financeira, previsto e construído esse princípio à luz de uma Assembleia Nacional Constituinte que debateu profundamente essa temática. E era, na época, quem viveu a Assembleia Nacional Constituinte, uma das grandes preocupações de todos os presidentes de tribunais da época, de toda a magistratura da época. Então, é uma bandeira muito cara para todos nós. Então, eu vejo hoje o CONCEP, como está constituído, como a grande voz institucional em defesa dessa autonomia, e estabelecendo, que é muito importante, uma interlocução permanente com o Conselho Nacional de Justiça. Então, eram essas colocações que eu gostaria de trazer a título de reflexão nessa manhã, para que o nosso prezado conselheiro possa também, se assim entender, se manifestar a respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Voltaire. Alguém gostaria de se manifestar? Também não. Desembargador Clever.
Porque daí a gente só fala. Senhor presidente do CONCEPRE, desembargador José Laurindo, senhor anfitrião, desembargador Henrique Figueira, senhor conselheiro Richard Pai e aos demais colegas, um bom dia a todos. Ouvi atentamente a exposição do eminente conselheiro e, à primeira vista, nos parece interessante. Mas, se nós nos debruçarmos em alguns pontos cruciais que foram pelo conselheiro aventado, me deixou alguma preocupação, né? Primeiro, secundando o raciocínio do desembargador presidente Voltaire, no que diz respeito que não se foi ouvido quem irá lidar de frente com toda a problemática, porque não foram ouvidos os magistrados. Segundo, observa-se também que a iniciativa dessa resolução imposta pelo CNJ, com todo respeito, ela partiu do conselheiro que não é magistrado, é pela classe dos advogados. Então, ele não tem aquela experiência de ter um magistrado estadual que todos nós, né, quando iniciamos as nossas respectivas carreiras, nós fomos clínico geral. Nós éramos juízes eleitorais, presidente do Tribunal do Júri, juiz de família e por aí afora, em todas as áreas. Aí o eminente conselheiro, Richard Paz, ele fala que essa situação não se apresenta à primeira vista como inconstitucional, por não afrontar preceitos constitucionais, e se faz um exemplo citando a Justiça Federal. Só que o procedimento da Justiça Federal é um procedimento completamente alheio a esse nosso, da Justiça Estadual. Por quê? Porque lá há um deslocamento, há uma permuta mais permanente. Não é provisória, por 6 meses. Então, isso aí, respeitando quem entende diferentemente, então eu já vejo uma nítida ofensa ao preceito constitucional, do princípio, inclusive, até da inamovibilidade dos magistrados, vai para aqui, vai para ali. E vejo outro lado que me preocupa muito, no que diz respeito ao magistrado, a avaliação do magistrado. Na sua origem, né, ele ser, entre aspas, bancado todos os custos pelo tribunal da origem, e muitas vezes são tribunais pequenos, tribunais que não têm nem como preencher suas vagas, como no caso, vou dizendo, no caso próprio, no estado de Alagoas, nós fizemos concurso lá para 20 juízes. Então, estamos sem orçamento para nomear os 20 juízes, precisamos de 50. Aí é outra situação anômala que realmente nasce outro empecilho para a implementação dessa resolução aos modos que foram
aventados aí pelo eminente conselheiro, e isso aí numa análise superficial, porque se nós formos a tentar enfrentar todos os pontos, nós vamos ver diversos empecilhos aí para o sucesso dessa resolução aos modos das boas intenções do CNJ, e que eu vejo também outra afronta à Constituição Federal no que pertine mensurar, avaliar aquele magistrado que está na iminência de ser promovido, porque, em muitos casos, ele pega uma unidade judiciária de menos movimento, né? Então ele pode produzir, se for em termos de percentual, ele pode produzir mais, entre aspas, do que o que ele deixou na origem. Então, isso já aniquila uma paridade entre os seus outros concorrentes. Isso não é nada superficial que eu estou fazendo. Então, por essas considerações, eu acredito que, à primeira vista, não, com todo respeito, não me parece uma boa ideia. Quando nós formos analisar esses pontos assim, isso é só que veio na mente assim rapidamente, mas se nós nos debruçarmos, vamos encontrar mais e mais entraves no que diz respeito a essa resolução. E essa de não vir os tribunais, essa aí realmente foi terrível, com todo respeito. Nós que somos operadores administrativos, né, das cortes, e não sermos ouvidos, aí disser, não é assim, de goela abaixo, como diz lá no Nordeste, né? Aqui acabou e pronto. Então, isso aí tem sido uma grande dificuldade para todos nós. É assim como eu penso, é assim a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Clever. Me pede palavra agora o representante juiz Océlio, do Estado do Acre. Tocantins, desculpe. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, parabenizar o nosso palestrante. Acho que tirou praticamente as dúvidas que a gente tinha aqui. É muito bom a gente ter essa exposição de quem tem o conhecimento bem aprofundado. Então, eu acho que o Poder Judiciário ele vem passando por transformações nos últimos anos, quando nós mudamos do ambiente do papel para o ambiente digital, já foi uma grande mudança, e eu penso que o espaço geográfico ele tende a ser relativizado para a magistratura, com essa criação, por exemplo, dos núcleos de justiça 4.0, que, a meu ver, também é um grande avanço em termos de otimização dos recursos humanos que os tribunais dispõem. Mas eu pedi a palavra, era para aproveitar a oportunidade que o nosso palestrante destacou em sua fala a necessidade de preservar sempre a autonomia dos tribunais, no aspecto administrativo e no aspecto financeiro, e o Tocantins tem uma preocupação que já vem desde quando foi gestado o ONR. Esse tema, e eu tenho acompanhado algumas reuniões dos presidentes, é um tema que não foi... Desculpa aqui, porque eu vou usar só uma por enquanto. É um tema que afeta, a nosso ver, diretamente as finanças dos tribunais, né, que é um tema praticamente, isso pode reduzir significativamente
a receita que os tribunais têm de origem nas atividades dos cartórios de registro de imóveis no Brasil. Esse tema, senhor conselheiro, nosso palestrante, este tema não foi amadurecido junto com os tribunais, a criação do Operador Nacional do Registro de Imóveis, e eu vejo que dentro do próprio Conselho Nacional ele é bem preocupante, porque ele afeta diretamente as finanças dos tribunais. O operador ONR, ele praticamente vai ser um cartório nacional, e é para isso que ele caminha. Ele prevê, inclusive, a expedição de certidões, vários atos que ele poderia praticar a um custo reduzido, constitui uma fonte de receita nos estados para os tribunais. Eu só queria lançar essa preocupação para que esse tema pudesse ser retomado, talvez em um outro momento, se Vossa Excelência entender necessário, mas eu acho que é um tema do qual os tribunais não podem deixar de discutir juntamente com o Conselho Nacional. Essa conversa que hoje nós estamos tendo a respeito, né, da PEC 162 e da resolução do CNJ, que prevê essa cooperação, como tem outros temas, nesse aspecto específico, a autonomia dos tribunais, seja administrativa ou financeira, ela não foi considerada nem quando o assunto foi introduzido no Brasil e nem quando o CNJ levou a situação a cabo. E eu gostaria, senhor presidente, por isso, afetar diretamente as finanças dos estados. Eu acho que isso viola pacto federativo, viola tudo, mas esse assunto ele precisa ser melhor debatido. Só era essa a contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Océlio. Alguém mais gostaria de... Então, desembargador Fernando, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente José Laurindo. Cumprimento Vossa Excelência pela presidência do CONCEPRE e cumprimento também o caríssimo desembargador Henrique Figueira por estar nos recebendo tão magnificamente bem, e também ao conselheiro Richard Paickain, que fez uma exposição brilhante do tema que lhe foi conferido. Eu quero dizer que eu acompanho integralmente as observações feitas pelo desembargador Voltaire. Integralmente. Voltaire está muito afinado com todas as orientações que são conferidas ao CONCEPRE, ao Conselho de Presidentes. De forma que o ponto mais importante que nós temos, conselheiro Kim, é que nós estamos preocupados realmente com a autonomia administrativa e financeira dos tribunais estaduais. E isso porque nós representamos, não é 80% de processos, é mais de 80% da jurisdição do país, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, essa é uma preocupação ímpar, ao par de que o Conselho Nacional de Justiça, ao qual Vossa Excelência é alçado neste momento, a membro, fica enriquecido com a contribuição que Vossa Excelência dará como representante do Judiciário Estadual. Ao mesmo tempo, nós temos essa preocupação, de preservar a autonomia administrativa e financeira dos nossos tribunais. Queremos ser ouvidos, caríssimo conselheiro. Os tribunais dos estados, eles têm autonomia constitucional. Autonomia constitucional. O Tribunal do Estado é a Suprema Corte do Estado federado. A União é uma federação. Então, esses tribunais, como Suprema Corte de seus estados, são regidos por uma Constituição de cada um dos estados federados, com absoluta autonomia e independência. A ideia, portanto, da magistratura nacional, ela esbarra exatamente nesse ponto. É de que os estados são federados,
são autônomos e são independentes. Então, eu pergunto, por exemplo, a Vossa Excelência, se nessa PEC, que aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, não é? O magistrado estadual pode permutar com o magistrado federal? Mas não é nacional a magistratura? O entendimento não é esse? Então, veja a antonomia já que existe nessa situação, não é? Mas um outro aspecto também, em relação não apenas à resolução, que eu acho que tem uma linha de entendimento muito produtiva, em que os nossos magistrados possam estagiar e aprender em outros tribunais. Dúvida nenhuma, nós aprendemos uns com os outros, não é? Nós buscamos as melhores práticas uns com os outros, e isso é muito salutar, que os nossos magistrados possam ir aos outros tribunais também aprender e trazer para o seu. Então, claro, não é? Mas, por exemplo, nós precisamos regulamentar a convocação de magistrados dos estados e federais para os tribunais superiores. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. E isso compete ao Conselho Nacional de Justiça. E, de forma, meu caríssimo conselheiro, que nos representará e muito bem, não é? Precisamos tratar de questões que atingem diretamente ao Judiciário. A recente emenda constitucional de junho de 2021, que aplicou o sistema federal aos estados e que nós temos que hoje, por exemplo, já a partir do ano que vem, fazer a devolução dos superávites do tribunal. Isso é um ponto fundamental para a autonomia do Judiciário. Já imaginou se a receita do Judiciário, não é? Por uma questão qualquer, o Judiciário não consegue, e realmente não consegue gastar tudo, e aí vai se gastar irresponsavelmente, de última hora, com coisas que não precisa, porque se não fizer isso, vai ter que recolher o superávit. Esse é outro ponto muito importante para se discutir, e isso com a ajuda do Conselho Nacional de Justiça perante o Congresso Nacional. Outra questão importantíssima que nós podemos tratar também são as audiências de custódia. Não é? Nós fazemos as audiências de custódia, acredito que atendemos à prestação jurisdicional nessa área, mas ela é muito cara e difícil de ser operacionalizada. Então, precisamos pensar realmente em formas de poder atender nos estados e na União, né? Assim, inteligentemente, as audiências de custódia. Então, é isso. Quero, no mais, parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência foi muito feliz, abordou o tema com extrema maestria, e nós só temos a agradecer a sua contribuição. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, desembargador Fernando. Alguém mais gostaria de se manifestar? Então, eu dou aqui a palavra ao nosso expositor, palestrante, conselheiro. Obrigado, presidente. Inicialmente, quero cumprimentar os eminentes presidentes, Voltaire Moraes, Cléber Loureiro, desembargador Fernando Cerqueira, cumprimentar o magistrado Célio Nobre pelas colocações feitas, agradecer as palavras a mim dirigidas. Estão ouvindo?
Eu concordo com praticamente tudo que foi dito, né, por Vossas Excelências. Penso que a questão dos tribunais de justiça serem ouvidos, ela tem que ser, de fato, ampliada, né, ainda mais quando se trata de uma normativa que vai atingir todos os tribunais do país, como são as resoluções, né. É importante, eu acentuei isso, inclusive, no início da minha fala, a importância da criação do CONCEP e da legitimidade que esse Conselho passa a ter perante o Conselho Nacional de Justiça, até pela participação do ministro Fux, me parece, no diálogo, né, que existiu há algum tempo atrás. Então, penso que foi um avanço e sugiro já às Suas Excelências e ao presidente, né, que essas propostas sejam colocadas no papel e encaminhadas ao presidente. Eu, evidentemente, vou levar para a presidência, né, tudo aquilo que foi dito aqui, mas eu não sou representante dos senhores. Vou deixar com Sua Excelência, o eminente presidente do CONCEP, para que, então, oficialize essas colocações. Já anotei aqui, né, que no caso de resoluções se ouçam os tribunais de justiça, que no caso haja participação de membros do CONCEP em grupos de trabalho, que se respeite a autonomia dos tribunais, como tem que ser, né, de acordo com a Constituição, levar as preocupações também que foram apresentadas por cada um dos senhores, e tenho certeza que o eminente presidente Luiz Fux, com toda a sua acessibilidade, pela carreira que ele tem, inclusive, dentro da magistratura estadual, né, vai saber compreender as colocações das senhoras e dos senhores. Né? Como eu disse, a resolução é nova, como tudo que é novo traz um choque, nos traz um tempo de maturidade para compreender, verificar, debater, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Tenho certeza que, com o tempo, né, as senhoras e os senhores vão compreender um pouco mais, e nós, do Conselho Nacional de Justiça, estaremos à disposição. Volto a me colocar à disposição das senhoras e dos senhores, como presidente da Comissão Permanente, né, de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, para debatermos a questão do financiamento do Judiciário, um tema que há muito tempo o CNJ não está tratando, né? E penso que esse diálogo, aprofundamento, né, dos diálogos, e levar também propostas de mudança, inclusive legislativa. O Conselho Nacional de Justiça tem sido muito ouvido pelo Legislativo, saibam disso, senhoras e senhores. Tá? Temos cada vez mais recebido solicitação de parlamentares, de órgãos do governo federal, para que venhamos a emitir notas técnicas sobre determinados assuntos. Nós temos sido ouvidos nas audiências públicas, o Conselho Nacional de Justiça tem sido ouvido pelas autoridades, né, assim como o Tribunal de Contas da União, em todos os momentos. O ministro aqui, que é o especialista na gestão estratégica, e aprendi muito com Sua Excelência, inclusive, sobre governança, gestão de riscos, né? Nós temos sido muito ouvidos também pelos órgãos que decidem as políticas nacionais. E, então, é importante que nós venhamos a debater gestão de orçamento, possamos também debater com Sua Excelência, né, que é um craque em gestão de orçamento, né, o ministro Augusto Nardes, e tantos outros ministros dos tribunais de contas, conselheiros também dos tribunais de contas, para que possamos, então, fazer os ajustes necessários, levemos as propostas legislativas para atendermos aos interesses não só do poder, também do Poder Judiciário, também do Tribunal, mas principalmente atender às necessidades da sociedade. Então, ficam aqui, mais uma vez, os agradecimentos pelas considerações, pelas palavras, presidente. Era isso que eu tinha. Eu que agradeço.
conselheiro Richard Paikin, é sempre convivendo que se constrói, né? Essa questão, o conselheiro volta ao assunto de grande importância, que é aquele do planejamento estratégico, da estratégia nacional, ligado à questão orçamentária. Sem dúvida nenhuma. Essa me parece que seja uma questão central. E, claro, nós sabemos quanto é difícil o tempo. O tempo é aquilo que nos impede, né? Esse curto espaço, eu falo para o meu Estado, acho que é uma realidade de cada um dos senhores também. Claro, o Poder Judiciário Estadual, para fazer frente às suas despesas, é dotado constitucionalmente com uma capacidade de produzir receitas, né? Então, cada Estado tem os seus fundos. Mas são fundos que foram formatados na década de 70, 80, muitos no começo dos anos 2000. Então, tudo isso depende, a atualização de fundo, nós sabemos, porque, eu sei lá, dizer, paga-se taxas ainda quando aquele imóvel pertencia à zona rural, já está há 10 anos do centro daquela cidade, com certeza, isso são reflexos nos fundos. Então, os fundos eles precisam dessa velocidade, né? Isso tudo depende de lei. Então, claro, numa gestão, nós pegamos a gestão agora, né, nesse período, em 5 meses, como faremos essas transformações, né? Quer dizer, toda essa dificuldade de elaboração, de colocar dentro do parlamento, essa relação com a Assembleia Legislativa e com a Câmara, claro, uma perspectiva local, estadual, ela tem que ser também uma relação política. Né? Então, é claro que tem toda uma dificuldade de tempo, né? Mas, com certeza, teremos aqui caminhos apontados que nos façam enfrentar o problema do tempo. Né? Como faremos para uma gestão de 2 anos em período pandêmico? Como gastaremos sem despesas desnecessárias? Né? E como modificaremos os nossos fundos para que tenhamos receita para enfrentar as demandas que se apresentam cada vez mais extensas ao Poder Judiciário? Porque o mundo está em constante transformação. A pandemia nos traz novos reclamos, né? É dizer, caminhar aí a concepção do Judiciário como exclusivo como acesso à justiça, é necessário que tenhamos a criação, modificação da configuração organizativa do sistema de justiça, para acomodar o Pacto Federativo. A lei, nós não temos, o Poder Judiciário não tem uma lei orgânica após a Constituição, isso é um debate ideológico, mas o que nos interessa é a metodologia para podermos prestar a melhor jurisdição. Então, eu agradeço, cumprimento o nosso conselheiro, né? E tenho certeza que ele propiciou esse debate e a disponibilidade, nós sabemos da disponibilidade do ministro Fux, é um ministro que conhece a realidade da justiça estadual, e nas conversas que estamos tendo com ele, já se vislumbra aí um caminho possível de melhora nesse nosso relacionamento com os órgãos centrais do Poder Judiciário, né? Porque essa centralidade ainda ela está mal acomodada. Essa unidade ela não está bem acomodada. O Pacto Federativo, isso se deve à Loman. A Loman divide, está em cima da mesa, mas ninguém, o embate político, ideológico, ele está presente. Isso nos impede que tenhamos aqui um estabelecimento de uma lei orgânica, né, que nos dê, então, o próprio autonomia, como dizia o Fernando, é uma forma de democratização, a relação de um ente republicano em relação ao poder central, cada um dentro da sua competência, como quis o Constituinte ao estabelecer o sistema de Estado, a formatação desse Estado, formado pelos entes, né, União, Estado, Distrito Federal, município, cada um. Então, buscando o equilíbrio, é isso que nos interessa. Eu agradeço, muito obrigado novamente, e estaremos juntos aqui dentro de uma pauta, já estamos com uma agenda com o ministro Fux, e por certo estaremos juntos aí num futuro próximo, defendendo os legítimos propósitos dos tribunais estaduais. Né? Certo? Muito obrigado, uma salva de palmas ao nosso conselheiro. Eu gostaria de entregar, então, aqui um diploma e uma lembrança do nosso evento. Gostaria que viesse aqui. Então, ao contrário.
fala, né? Dá para fazer um intervalinho? Dá para fazer. Temos tempo para um intervalinho, então, cumprindo o horário regulamentar aqui da nossa, logo após as 11 horas. Então, daqui a 10 minutos, teremos aqui, então, a participação do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, que fará uma exposição acerca da governança da administração dos tribunais, né? Tema de grande importância. Então, até daqui a pouco.